Muito bom dia, é uma honra estar começando esse podcast, um projeto onde a gente está trazendo expressões em foco. Aqui nós vamos trazer semanalmente pessoas para conversar, pessoas que fazem diferença no comportamento humano, pessoas que, na sua essência, trabalham com pessoas e que o seu trabalho faça impacto, que impacte, melhor dizendo, na vida das pessoas. Eu hoje trago 2 convidados para conversar, pessoas do meu convívio, pessoas que são particularmente meus amigos e que realmente fazem diferença, o trabalho deles faz diferença na vida das pessoas. Antes disso, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Nós temos hoje 2 patrocinadores, a Odonto Zunino, uma clínica dentária que faz um trabalho excelente. Em breve nós teremos o proprietário dela aqui para conversar. E a clínica Resiliente Terapias, que fica ali na Fazenda Santo Antônio. Queria começar dando as boas-vindas Pedro Bol, Dr. Carlos, um advogado criminalista fantástico. O Pedro é meu amigo pessoal e uma pessoa que conhece muito de comportamento humano. E eu fiz questão de trazer essas 2 pessoas hoje para a gente ter um bate-papo, para a gente conversar a respeito de comportamento humano. O Expressões em Foco está começando agora. Bom dia, Pedro. Bom dia, bom dia. Me fala um pouquinho do teu trabalho, me conta um pouquinho daquilo que você faz. É uma história longa, na medida que o resultado hoje é o amadurecimento de muitos anos de trabalho, muitos anos de estudo, e isso gerou a síntese. Eu sou especialista em potencialização de resultados de pessoas jurídicas e de pessoas físicas. Como acontece a potencialização? Através da mudança do mindset, da mudança das crenças que as pessoas carregam. Potencialização de uma pessoa jurídica, se você tirar as pessoas, são só instalações. Então, se você mudar essas crenças dos gestores, dos operadores, das pessoas que estão na parte operacional da empresa, você muda o desempenho delas, porque muda a relação como elas veem o trabalho, e muda o resultado. E o resto são processos. E no caso, pessoas, a potencialização dos resultados de pessoas físicas tem a ver diretamente com as crenças limitantes. Porque se ela acredita que não pode com determinada coisa, ou que tem medo, ou que tem rejeição, ela, com certeza, é a crença dela. É verdade. Se mudar essa chave e ela passar a acreditar que é possível, que ela consegue, ela consegue. Ela consegue. É tudo uma questão de crença. E a questão da crença, toda ela é modelada pelo ambiente que a gente vive, pelo ambiente que a gente cresceu. Nós vivemos em sociedade. E as regras da sociedade, ela parte do princípio que nós somos formados, formatados. Nós somos colocados numa forma com comportamentos, com padrões que devem ser seguidos, porque isso são os aceitáveis da sociedade. São aquilo que vão possibilitar as relações. E esse jogo da forma é interessante porque, por exemplo, se você pegar hoje, 2025, fevereiro, Santa Catarina, Brasil, nós temos crenças, nós temos padrões, nós temos verdades absolutas, entre aspas, porque não existe verdade absoluta, que é condizente com o momento atual. Mas se pegar o mesmo lugar, tudo, há 20 anos atrás, era outra coisa. 50, mais ainda. Agora, se pegar a data de hoje e a gente for para a Nigéria ou for para o Irã, é completamente diferente. Então, nós somos formatados para essa sociedade. E daí, dentro dessa sociedade, nós temos esses padrões, nós temos crenças, nós temos medos e desejos. E é isso que está pulando dentro da cabeça. É louco isso, né? Bom, eu quero agora
passar a palavra ao Dr. Carlos. Por favor, se apresente, Dr. Carlos, como é que o seu trabalho impacta na vida, no comportamento humano? Bom dia, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, estar aqui com o Rogério, um grande amigo, conhecer o Pedro, que já somos bons amigos, participar desse projeto tão... Na minha cabeça é muito louco, assim, mas eu acho que é muito interessante você poder auxiliar as pessoas com relação a pensamentos, com relação a posicionamentos. Poxa, a gente veio para o mundo para fazer a diferença. Se não dá para fazer a diferença, aí nem vem, que daí está consumindo oxigênio. Então, parabéns pela iniciativa, eu achei realmente maravilhoso. Bom, meu nome é Carlos Pinto da Luz, eu sou advogado. Há pouco tempo eu me formei, o Cabral ainda usava calça curta. Eu faço 27 anos de formado esse ano e sou especialista em ciências criminais, sou mestre em direito penal e processo penal. E estamos aí atuando na advocacia, lecionando. Tive a oportunidade de escrever alguma coisa, então no final poder participar e poder distribuir para os outros o que a gente conseguiu aprender, o que a gente conseguiu assimilar de alguma forma. Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer. Eu tive essa experiência, não precisa passar por ela. Eu estou te dizendo, estou te ensinando, né? Não, mas eu vou passar. Não, tudo bem, mas você já vai passar mais preparado. Né? Quando eu estava na universidade, eu lecionava uma disciplina e eles iam fazer uma oficina prática. E aí chegou lá na prática, pá, é igual, é exatamente igual ao que eu faço no fórum? Não, não é exatamente igual, mas está bem próximo do igual. A ponto até dos alunos, né, se enraivecer, não é assim, é assado, então quer dizer, é isso. Porque amanhã tu vais fazer comigo, né, ou com outro colega, lá no fórum. E daí, pelo menos, a dor de barriga vai vir, como sempre vem, só que talvez com um toquezinho menor. É a forma que a gente tem de tentar trazer da proximidade, né? E eu toco muito isso, eu gosto muito de atendimento em pessoas e audiências. Eu acho que a participação no grupo, essa interação, é que vale a pena advogar. Senão, bota o computador, botão o cartão resposta, tlim, pronto, tá resolvido. Uhum. E vai manda para o juiz e deu. É isso aí. Bem isso. Não precisa nem de juízo. Não, não, a própria máquina já dá o resultado. A máquina já dá. Bom, gente, deixa eu me apresentar. Eu sou Rogério Pereira, eu sou terapeuta com foco nos transtornos emocionais severos. E venho trabalhando ainda em alguns outros projetos. Hoje eu venho me especializando no comportamento humano. Então, através das microexpressões faciais, através da PNL. E eu estou fazendo essa introdução porque eu ouvi um conceito há algum tempo atrás que eu achei muito bacana a respeito de traumas, a respeito das terapias. Um trauma, quando a gente sofre um trauma, é como se fosse uma tatuagem, só que é uma tatuagem na alma. Uma tatuagem, quando você faz no corpo, você pode maquiá-la, você pode escondê-la, mas para apagar é bastante complicado, é um processo bastante complicado. E esse é o trabalho das terapias. Então, trazendo um pouquinho para esse campo, eu quero fazer uma pergunta aos dois. Porque, assim, o que acontece? A gente vê muito preconceito das pessoas em procurarem ajuda quando elas têm algum problema de ansiedade, algum problema de depressão, quando elas têm traumas, quando elas têm fobias. Essas pessoas, elas têm medo, parece que elas se sentem enfraquecidas em procurar, né? E eu vou pedir opinião sincera. Eu tenho 2 amigos aqui, mas 2 profissionais extremamente gabaritados e que podem me responder. Pedro, o que a terapia pode ajudar realmente alguém? Eu te faço a pergunta porque você trabalha muito mais no mundo corporativo. Você tem o mundo corporativo mais na veia. A terapia ajuda as pessoas de verdade ou é balela? Com certeza, com certeza. Primeiro eu tenho que me desculpar. Vocês perceberam, eu tenho TDAH e eu entro atropelando e vamos lá e coisa e tal.
Essa questão de vir ao mundo, só complementando o Carlos, é interessante, porque no mundo corporativo a gente trabalha a questão do mapa estratégico, que é a visão de futuro, onde essa empresa quer estar, como ela quer ser reconhecida, a missão de existência e os valores que vão nortear as decisões. Mas as pessoas físicas também têm que ter um sentido, tem que ter um porquê. Se você tiver um porquê, você encontra um como. Eu fiz o meu mapa estratégico. Em qualquer lugar. A minha missão é aprender, evoluir e retribuir. Então, se a pessoa pede, eu retribuo. Não pede, eu guardo. Mas assim, eu preciso evoluir constantemente. Em relação à terapia, eu uso uma máxima, não sei quem é que criou ela, mas que diz assim, no planeta tem 2 tipos de pessoas. Quem precisa de terapia e quem faz terapia. Nós viemos e somos formados por uma sociedade que nos coloca muitas crenças. Desde pequenininho, tipo assim, não fala com pessoas desconhecidas, não aceita nada de estranho. Se alguém adulto falar, tu abaixa a cabeça e concorda. E mais um monte de coisa, e principalmente aquelas crenças que limitam muito, que dizem assim, tu acha que meu dinheiro é capim, meu dinheiro não dá em árvore, e tu começa a acreditar que dinheiro é difícil, que os teus resultados são difíceis. E a terapia serve justamente para você colocar em pauta esses argumentos, essas situações que você acredita, as suas verdades internas, e ressignificar. E ressignificar sentido é dar um novo sentido, dar um novo significado para aquilo ali. O processo terapêutico, ele é interessante porque à medida da recorrência e da estimulação. Então, por exemplo, você vai fazer um tratamento com um psicanalista, com um psicoterapeuta, com um psicólogo, psiquiatra, médico de doido. Eles vão dizer assim, senta aí e conta para mim o que está acontecendo. E aí você está falando. Ele está anotando palavras-chave ou está anotando a lista de compras que ele tem que fazer. E aí ele ouve alguma coisa, ele diz, por favor, vamos conversar mais sobre isso. Ou o que você quer me dizer com isso? E você continua colocando. Esse é o processo externo. O processo interno é que o paciente, nós, e a terapia é aconselhável para todo mundo, na hora que a gente começa a ter que colocar em ordem as ideias para tornar claro o determinado assunto, a gente está organizando o ambiente interno. E a recorrência de 2 consultas semanais ou uma consulta semanal, ela faz com que as ideias comecem a entrar em ordem. E aí organizou o ambiente constantemente, mesmo fora do ambiente clínico, você tem alta. Esse processo é interessante. A Ana Freud, a filha do Freud, ela fala em 27 mecanismos mentais que acontecem simultaneamente. Outras vertentes falam em 23 ou 24. Mas é aquela coisa tipo assim, eu preciso juntar as palavras para me tornar entendível. Ao mesmo tempo tem, tipo, eu estou com coceira aqui na axila, onde é que eu vou passar as férias, eu estou com uma reunião mais tarde, tem muita coisa acontecendo, é um caldeirão borbulhando com muitas ideias. Mas na hora que eu vou para uma terapia e começo a falar de um problema específico, é como se uma colher tirasse do caldeirão esse problema, e esse problema passa a ser foco, e eu começo a trabalhar ele com alguma recorrência. Então, todo o resto do sistema diz assim, opa, esse troço aí é importante, vamos dar atenção para ele. Então, quando você enfrenta ele no teu dia a dia, o teu cérebro diz assim, opa, está acontecendo de novo. E aí você leva isso para a terapia. E na terapia é tratado, é trabalhado o significado. E na hora que isso passa a ter um novo significado, ele deixa de existir. E o processo terapêutico, ele vem justamente trabalhar a questão das crenças. Então, aquilo que você acreditava deixa de ser uma verdade, passa a ter outro significado. Então, por exemplo, Carlos ou Rogério, vocês têm um irmão gêmeo, bacana, mesma formação, mesmo ambiente, mesmo DNA. Joia. Vocês têm um cachorro que é um border collie, branco e preto. E um de vocês é atacado pelo cachorro.
Mesmo ambiente, mesmo DNA, mesmo cachorro, mas a experiência é diferente. O trauma, a leitura de um cachorro branco e preto border collie é uma ameaça. Ou não vejo ameaça nenhuma porque ele não me mordeu. Então essas leituras é que vão te criar significados, vão te criar crenças que a terapia trabalha. É que é justamente aquela coisa, né? Cada um tem uma experiência diferente. E as experiências são diferentes e é onde você precisa respeitar. Uma das questões básicas é quando você tem um trauma, ele está preso no teu inconsciente. Sim. Ele fica preso lá. Quando você traz isso para o consciente, é quando você consegue... Nosso consciente, ele serve para uma coisa. Ele serve para justificar, para dar justificativa. Uhum. Ele é a parte inteligente. Nosso inconsciente é impossibilitado de mentir, mas o nosso consciente ele é possibilitado. Na verdade, ele, por uma questão de princípio, por uma questão de defesa. Carlos, e você? Deixa eu só completar uma coisa. Por favor. Só completar o detalhe. Rogério, me empresta teu óculos. Carlos, experimenta o óculos do Rogério. O que você viu? Você não viu, distorceu. Não viu, distorceu. Certo. Quando a gente fala dessa questão das crenças, dessa formação que a gente tem, isso são lentes que nos foram colocadas. E as lentes, elas não corrigem a nossa visão. As lentes formam um filtro com que olhos que a gente tem que perceber as coisas, a leitura dos fatos e situações. Então, essas são as regras sociais, são as crenças e são aquelas traumas e experiências que precisam do processo terapêutico. Desculpa, volta a palavra. Carlos, me diz uma coisa. Os topós, né, que o pessoal fala. O teu trabalho, ele é muito racional. Ele é muito voltado para o racional. Você mexe com algum tipo de emoção, alguma coisa e tal, beleza. Porque as pessoas agem por emoção, né? O que eu ouvi recentemente, que eu achei extremamente... Eu acredito realmente nisso. A maior mentira que nos contaram é que nós somos seres racionais. Nós somos seres emocionais com lampejos de racionalidade. Certo? Mas o teu trabalho, você precisa trabalhar com fatos, com acontecimentos, com coisas que aconteceram. Então, você sai dessa história do emocional, que eu estudei, que eu estudo bastante, que o Pedro estudou, que tem tudo isso. Você foi treinado para ser mais racional. E a tua opinião de uma pessoa que trabalha mais com o racional? A terapia faz resultado, ela dá resultado para as pessoas, não dá? Vamos lá. Vamos por partes, como dizia Jack Stripador. Primeira questão, a terapia. Eu acho, e falo pessoalmente, né, do que eu senti, da minha visão. Eu achava que antes era um doido cuidando de outro doido, quer dizer. Né? A visão que eu tinha é que, assim, ele está me analisando, mas ele não me analisa como eu sou. Ele analisa como os olhos dele veem. Então, quer dizer, é mais louco ainda. Tá. Depois a gente vai vendo e acho extremamente importante, acho uma ferramenta excelente, uma ferramenta de evolução pessoal, certo? E acho que, é claro que havia esse estudo e a intenção era essa, mas vem também no que nós vivemos hoje. Hoje a gente não tem mais amigo, né? Antigamente a gente pegava um ônibus para ir para a escola. Aí tu pensava como é que tu ia conseguir passar a cola sem a professora ver, se a namorada, a mentira que tu ia contar, ou o trabalhinho do colégio que você ia precisar fazer, ou uma reunião no colégio, e aí vai. Então você tinha 1 hora de viagem, 40 minutos de viagem, pensando, raciocinando, pô, hoje agora eu tenho que fazer, eu tenho a prova, depois eu tenho que ir para academia, depois eu vou para o escritório do pai ajudar lá no trabalho. Você tinha pensado, hoje não, hoje é tudo muito instantâneo. A gente antigamente tinha os amigos, a gente se encontrava na praça, a gente batia papo. Hoje nós não temos mais isso. Hoje nós 3 almoçando, cada um com o seu celular, né? No final a gente vai fazer uma reunião dentro do WhatsApp, porque daí pronto, né? Tá todo mundo junto, que antes não estava. Aí veio a história da caixinha para botar os celulares. Mas então eu acho que a terapia, ela não só ela tem esse conteúdo, essa capacidade,
mas hoje é extremamente importante, porque a gente não se vê mais, e como a gente não se identifica, eu não consigo identificar o outro, então no final a gente vive num grupo que a gente não sabe, né? É um local estranho, e isso a gente precisa quebrar, a gente precisa aproximar. Com relação à minha carreira, eu não sou sem os sentimentos, eu sou terrível, eu sou ao contrário. Para mim, eu sou o chorão ao extremo. E então eu participo com essas emoções e eu acho que essa emoção é que me faz um profissional melhor. Claro, eu vou controlar, eu preciso ajudar o Pedro nesse processo, eu preciso atender às necessidades do Rogério, então tem um objetivo maior. Eu não sou o objetivo é o cliente. Mas a gente participa com isso, a gente tem essa interação com o sentimento, com o desejo, com a conexão, você se identifica com a causa. Só não posso ultrapassar essa identidade, né? Mas eu acho que é importante ter esse sentimento, senão fica muito vazio, fica muito frio, né? Então, para que eu consiga tocar nele, que eu consiga chegar à necessidade dele, eu preciso entender do problema, né? Tinha lá o Rui Barbosa que dizia que o advogado ele está sentado no último degrau da escada, do lado do seu cliente, sofrendo e tal. Então, a gente tem que participar. E essa é a forma com que eu conduzo o escritório. Eu quero participar, eu quero saber. Não dá para fazer tudo, mas eu quero ver, eu quero, do jeito que eu consiga, tocar a pessoa, saber, gosto que venha, gosto que fale comigo. É isso que é a ideia. A tua história, né, é uma coisa um pouco mais, uma batalha, vamos dizer assim, uma militância em cima de uma ideia, né, que a gente tem. Inclusive, somos parceiros agora num curso que a gente está desenvolvendo. Em breve nós vamos ter os outros dois professores aqui também para conversar. E você vem com uma ideia da investigação defensiva, de realmente usar isso pelo direito. E eu vejo isso com uma conexão muito forte nessa questão que a gente está levantando, que é justamente o comportamento, que é justamente a forma como isso. Como é que entrou esse link para você nessa história? Como é que entrou essa ideia da investigação defensiva, de defender, de fazer uma investigação para defender aquele acusado que está sendo julgado, que vai para um julgamento? Como é que entrou essa ideia? Eu sei que, só complementando, você escreveu 3 livros a respeito do assunto. Isso, sim. São 3 livros que já estão publicados. Mas como é que surgiu essa ideia? Cara, eu sempre fui do fazer, né? Não sou o pai da ideia e tal, eu sou mecânico, eu vou lá, vou fazendo e vou tocando. E aí, como nós não tínhamos, e para o direito penal tudo era vinculado ao Estado, então eu não faço perícia, quem faz é o Estado. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que contrapor aquela prova com leitura. Então eu perdia, num julgamento de 2 horas e meia, eu perdia 40, 50 minutos falando de medicina legal, mostrando num livro que o profissional que fez a perícia está errado, né? Ou tentando argumentar para convencê-los de que eu estava falando a verdade. E ficou assim por muito tempo. Até que houve uma mudança significativa no Conselho Federal da OAB, onde saiu um protocolo chamado Provimento 188, onde ele dizendo, não, agora você pode produzir, você pode investigar, né? Para os outros ramos do direito, isso já existia, porque eu entrei com uma ação trabalhista contra o Pedro. O que o Pedro fez? O Pedro foi nas minhas redes sociais para ver se eu tenho patrimônio para impugnar assistência judiciária. Ele foi atrás de provas do e-mail, WhatsApp, Instagram, documental, para poder trazer. Isso é investigação defensiva, tá? Só que para o direito penal isso era impossível, porque tudo estava atrelado ao IGP. Então eu quero fazer, não. O GP, o juiz também dizia que não, assim tu vai atrapalhar o meu processo, pô. Eu quero que ele seja condenado, tá me atrapalhando. Promotor, também acho. Assim tu vai prejudicar minha causa, deixa ele assim.
com esse provimento, no direito criminal, a gente pôde começar a investigar. E aí abriu esse leque de oportunidades. Eu estava fazendo uma outra pós e chegou no trabalho o que eu tinha que fazer, o que eu ia escrever, o que eu não ia escrever, e foi 6 meses, 4 meses depois do lançamento do provimento. Era um tema realmente muito novo e era muito próximo do que eu fazia, né? Só que eu fazia sozinho. E aí eu comecei a trabalhar esse tema de investigação. E aí eu comecei a perceber que outras ferramentas eu precisava, né? Eu sempre disse na faculdade que quem trabalha só com direito penal nem sai de casa, cara. Não, nem sai de casa. O código? Não, o código já foi. Eu preciso ver outras coisas. Então, o que eu tenho? Eu faço cursos, eu participo de outras conversas, eu sou instrutor de tiro, eu falo outro idioma, eu faço mergulho, rapel, para poder pegar as informações, eu faço identificação de roupa, de idade, eu faço caracterização de informações nas tuas redes sociais, aí eu já sei se tu vota no A ou no B, se tu vota no A ou no B, o que tu gosta disso ou o que tu gosta daquilo, quais são os hobbies. Então isso tudo começou a trabalhar. Aí eu fui tateando, buscando outras coisas, e aí eu vim aqui no programa do Tadeu, e aí eu fui entrevistado pelo Rogério. E aí eu já sabia de alguma coisa, é claro, infinitamente menos, né, até do que eu tenho hoje, mas aquela história do olhar para cima, para a esquerda, a mensagem já é construída, direita é verdade. E aí fomos conversando e tal, e aí o Rogério entrou no meu trabalho, trazendo essas informações. Depois veio o doutor Rogério, o doutor Rosandro, que faz perícia, depois veio o doutor Everton, que faz outro tipo de perícia, depois veio a doutora Heloísa, o Gabriel, que me trouxeram outras qualidades de trabalho. Então, no final, a gente foi criando uma rede de informações, que é o básico. Hoje, até o Rogério está falando, Pedro, de um projeto que a gente criou, assim, não tem, eu não digo nem no estado, eu acho que no sul do Brasil nós não temos essa equipe, nós não temos uma equipe como essa nossa. Um faz a parte de perícia, toda a parte digital, o outro faz toda a parte de perícias em geral, o Rogério com toda a parte comportamental e eu com o jurídico. Então a gente consegue ver as coisas. Foi daí que eu entrei na investigação. E é chocante. Outro dia nós tivemos uma reunião nossa, eu estava comentando que eu fui fazer uma audiência e tinha uma prova que era importante. Eu já tinha alegado na defesa, tinha pedido a nulidade, o juiz disse que não, mas nós vamos fazer a perícia. Beleza. Aí chegou na audiência, doutor, nós não fizemos a perícia ainda. Mas por que tu quer isso? Isso é besteira. Aí o promotor, não, porque isso é um absurdo, não sei o quê, só voltou a dizer que eu não queria trabalhar. Eu disse, não é isso. Doutor, olha só, para que eu consiga iniciar o procedimento, eu preciso ter o cheque. Né? O senhor está cobrando um cheque. Tá me devendo? Sim. Onde é que está? Está na carta. Então está aqui. O cheque está aqui. Eu preciso ter esse mínimo para a gente poder discutir para frente. Mas tu me deve. Mas onde é que está o documento que eu devo? Não, mas tu me deve. Não. Tens a nota promissória, o cheque, o trabalho? Não, mas tu me deve. Não. Aí eu disse, não dá. Aí eu fui falando. E o magistrado eu conheço há muito... O magistrado e o promotor eu conheço há muito tempo mesmo, já trabalhamos bastante juntos. E aí eu fui falando e o juiz foi olhando, ele... É lógico. Mas depois eu fui para a nossa reunião e fiquei tão contente, tão feliz de cara, olha só, eu sei que era verdade. Eu sei que o Rogério faz o trabalho verdadeiro. Eu sei que os outros profissionais fazem. Mas nunca tinha me caído a ficha, assim, que eles também estão percebendo. E o magistrado sentou ele assim, nós vamos ter que fazer a perícia. E como é que tu vais fazer isso? Vou fazer assim, assim, assim. Aí, aproveitando do que eu tinha de ferramentas, ele assim, nós vamos ter que fazer a perícia, então. Então, é muito louco isso. E a gente consegue alcançar benefícios melhores.
benefícios e não é assim, porque é claro, o teu cliente vai sair bem. Não é isso, gente. No momento que eu consigo julgar melhor, eu tenho uma chance de errar menos. Uhum. Por quê? Porque ele está de azul, então deve ser ele. Não. Junto com isso, vem uma digital. Junto com isso, vem as informações. Junto com isso, tem as características pessoais que a gente, corporal e tal, de fisionomia que a gente vai identificando para chegar ao resultado. Então, não é do achismo. Então, eu acho que é mais do que tudo importantíssimo para a nossa distribuição de justiça. Isso, saber a verdade. Isso sem contar das vezes que nós temos, e não são poucas, né, acusações falsas, situações de acusações falsas onde a gente trabalha, né, onde você recebe uma acusação e de repente a gente está trabalhando em 2 ou 3 casos aí nesses aí que chegam a ser assustadores, né? Chamado Mário da Lenha. A gente não pode nem falar, né? Quase a Maria da Penha e o Mário da Lenha. A própria questão da Maria da Penha, ela é interessante, né? Que a lei foi baseada em cima de achismos. Ela não existe. A tal da agressão que ela sofreu e coisa e tal, não existe. Foi uma narrativa, foi uma coisa criada para amparar a promulgação de uma lei. É um troço absurdo. Pesquisa isso, pode ser pauta de um podcast. Porque assim, é a injustiça. É como a questão do Estatuto do Desarmamento. Vamos desarmar a população? Sim, não. Não vamos desarmar. Então tá, o povo não quer as armas. E desarmaram. Narrativas. Então, o contexto de você ter a narrativa e se repetir, o próprio Goebbels, que foi ministro da comunicação do Hitler, a narrativa constrói as verdades, que constrói as crenças sociais. Tanto que ele dizia que uma mentira contada várias vezes se tornaria verdade em algum tempo. Era justamente isso. O poder da narrativa. Era justamente isso. E isso até naquela figura que nós estávamos conversando, da proteção da cabeça, não, eu vou criar esse medo como uma proteção, né, como um limitador. Mas isso também é um limitador porque eu conto essa mentira tantas vezes, não é que os outros vão acreditar. No final, eu mesmo estou acreditando. Sim, sim. Mas esse é o papel do trauma. Esse é o papel. O trauma, ele é um mecanismo de defesa de proteção. Então, ele cria o trauma para não repetir aquela dor. Só que existe uma coisa interessante. O nosso cérebro, ele é fantástico, mas ele é completamente enganável. Se você repete uma memória, uma memória traumática, uma situação ruim ou alguma coisa, o teu cérebro ele não vai saber se está repetindo a situação ou se é uma memória. Ele não consegue discernir uma coisa ou outra. Ele simplesmente é um processo mental. Esse processo mental ele vai gerar uma reação fisiológica em ti de produção de hormônios estressores ou de gratificação. Estressores no sentido assim, todo mundo já teve uma dor de física, uma dor mental, espiritual. Cada vez que lembra aquilo, incomoda. Da mesma forma que, de repente, o mecanismo da tesão. O teu cérebro pensando, tu já, te excita e já te prepara. Ou seja, o teu cérebro não sabe se está acontecendo, se é uma memória, o que está acontecendo. E o trauma, ele vem justamente como se fosse uma janela que fecha sobre o fato para não se repetir. Então, tem muitos traumas que a pessoa não lembra, não sabe o que aconteceu, porque o cérebro bloqueia de uma forma tal para não repetir. E há que essa questão da leitura de todos esses componentes, de um fato que levou para um julgamento, é importantíssimo, à medida que são várias visões para reconstruir uma realidade. Até mesmo a causa de motivação pode ter vindo. Uma denúncia falsa, tudo pode vir à tona. E é isso aí que a gente sai... Essa é a forma como eu leio hoje para o Poder Judiciário, para a Justiça. Ontem, ele era um único plano.
ele era horizontal. Hoje não. Hoje, com essas novas ferramentas, ele é tridimensional, porque eu consigo ultrapassar isso. Não é só isso aqui, certo? Eu não acordei hoje de manhã, não tenho o que fazer hoje, o Rogério não me convidou para o podcast, então eu vou traficar. Não. Ou eu vou estuprar. Não, ninguém nasceu hoje, não tem que fazer nada hoje. Vou fazer um estuprozinho rápido. Vou arrumar uma encrenca. Um estuprozinho rápido, eu vou embora. Não, isso não existe. Isso veio de uma construção, certo? Principalmente as condutas sexuais. Nunca tem um estudo grande na França sobre isso. Nunca os crimes sexuais são relacionados ao sexo. Uhum. Ele está pouco se lixando para o sexo. São relações de poder, normalmente. Sim, da pulsão de poder, violência, dominação. Sabe? Dominação. Tanto que é verdade, ele tem micropênis, ele tem disfunções eréteis. E aí o que ele faz? Felação de mama. Um édipo mal resolvido. Maltratando. O que ele quer é subjugar. Né? Então, mas isso eu só vou conseguir trazer com as ferramentas que vocês têm. Certo? Não. Ela diz que sim. Na idade dela, a palavra dela é importante. O exame diz que aconteceu. Não necessariamente tenha sido o primeiro. Então, quer dizer, ela pode ter tido relação com outra pessoa. Mas ela diz que sim, combina com o laudo. Então, um abraço. Sou, hoje, com a reforma do Código, 21 anos. Vai pegar. Eu disse, não, calma. Como é que isso chegou? Por que isso chegou? Se isso é verdade, se isso é mentira. Então, a gente tem essas outras ferramentas. É que, na verdade, quem olha de fora para tudo isso, pensa o seguinte: o advogado quer defender o cliente dele, quer inocentar o cliente dele a todo custo. Essa é a visão que se tem fora do direito. É justamente isso. A partir do momento que você diz, não, eu quero justiça, se o cara for culpado, ele é culpado e ele vai pagar na justa medida que ele fez. Mas não mais e nem menos. Mas é culpado de verdade? Vamos ver se é culpado de verdade. Por que é culpado? É aquela questão. Pedro falava do trauma, dos traumas que trazem, e muita gente acaba tendo atitudes violentas, atitudes parecidas por causa de traumas. Por quê? Eles ficam armazenados. É aquela questão, muita gente reage a um trauma sem saber que o tem. Ele está escondido, ele está armazenado, ele está lá atrás. É aquela história, é uma tatuagem, ele está escondido. Você usou uma roupa comprida, não aparece a tua tatuagem. Mas, a partir do momento, não precisa você sentir, você saber para sofrer por ela. Não tem necessidade. Um estudo recente da neurociência traz um fato que é muito, muito interessante. Digamos que você tenha uma lembrança dos seus 15 anos de idade. Ou dos seus 10, não importa. Dos seus 15 anos. Se você tiver essa lembrança, lembrar desse fato nesse momento, você não vai lembrar do fato original. Você vai lembrar da última vez que você lembrou dele. Então, assim, digamos que aconteceu que você sofreu algum tipo de violência lá, um bullying. Com 15 anos, sofreu um bullying lá com 15 anos. Mas quando você tinha 18, você contou para o Pedro que sofreu esse bullying. E o Pedro pode ter falado para você, mas, poxa vida, que pena, o que você fez com o cara e tal. Pode dar uma dimensão para isso, diferente. Aí você vai contar para a doutora Heloísa isso com 20 anos. E ela vai olhar e vai rir. E vai dizer assim, fizeram isso contigo e tal. Mas você lembrou da forma como quando você lembrou com o Pedro e com os sentimentos que o Pedro colocou em cima disso. E aí ela vai dar uma outra conotação. Daqui a pouco você vai contar e isso vai mudando. Os seus sentimentos eles vão mudando. Eles podem ser agravados ou não, de acordo com aquilo que você pensa. Então, o teu pensamento original, quando é que eu consigo o teu pensamento original? Eu consigo o teu pensamento original, o teu sentimento original, através de uma indução de hipnose, através de uma outra ferramenta. Aí eu consigo ir. Aí você consegue ir na raiz. Origem. Consegue. Aí você vai na raiz. Também depende do grau do trauma. Exatamente, porque ele pode ficar... Desculpa, ele pode ficar totalmente escondido. O trauma,
ele passa a ser, novamente, aquele princípio, ele passa a ser uma crença que vai nortear teus comportamentos. Então, essa questão das memórias, ela é muito interessante. Existe um processo que a gente faz na recuperação de trauma, que é conduzir a pessoa de uma forma mais tranquila a retomar o ponto onde aconteceu determinada situação traumática, olhando de fora. E aí ela é induzida a colocar essa imagem em tons mais cinzas. Ela diminui a oxitocina, que é o que nos dá, o hormônio que nos dá percepção de luz. Todo depressivo, ele vê as coisas pálidas, escuras, que é a falta da oxitocina. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com um mecanismo fisiológico, é uma coisa muito intrínseca, para potencializar a sinapse cerebral, a ligação entre os neurônios. Então, você conduz essa pessoa a imaginar aquela cena de fora, cinza, afastando, enevoada, como se ela estivesse se desvinculando daquilo. Vai tirando o som diminui tudo e ela cria uma nova realidade, então cria um novo fato. Aí existem dois jogos que a gente faz. Uma coisa, eu trabalhei com suicidas durante muito tempo, porque é um processo muito rápido também, só que eu trabalho dentro da linha do Viktor Frankl, que é a terceira escola de Viena. A escola de Viena, originariamente, é Freud. O Viktor Frankl, ele é um cara que passou pelas experiências para colocar todas as teorias e conhecimentos dele à prova. Ele passou por 3 campos de concentração e sobreviveu. E reconstituiu vida, família, e uma pessoa fantástica. E o Viktor Frankl, ele coloca isso bem claro, de trabalhar o porquê da pessoa, o que aconteceu. E dentro desse porquê, tu muda a forma de pensar aquilo ali. Dentro disso, então, é assim, você pega as pessoas depressivas, suicidas, eles passam a ter um porquê. Para trabalhar com isso, é aquela situação, como é que você está vendo a vida? A pessoa está vendo para baixo, depressivo, tudo ruim. Ok. Tarefa, final do dia, a última meia hora. Desliga o celular, desliga a televisão, de repente faz sua devocional, lê um trecho de um livro bacana, mas pega um caderno e no caderno escreve 3 coisas por que o dia valeu a pena. Pô, Pedrão, mas é difícil, 3 coisas que valeu. Peraí, tu acordou hoje de manhã, tu está vivo, joia. Conseguiu respirar ou tu está numa máquina? Não. Teve comida ou não teve, mas tu está vivo, tu está conseguindo ver, tu está tendo visão. 3 coisas ótimas. E aí o que acontece? Tu começa a colocar essas coisas boas no teu radar. Lembra que eu comentei antes de tirar do caldeirão? Porque tu vai ter a tarefa de todos os dias, à noite, antes de dormir, tu vai começar a ficar atento, porque o teu cérebro te coloca no modo automático de procurar as coisas boas do dia. Tu começa a procurar e encontrar as coisas boas do dia, tu começa a ter as lentes percebendo que a vida é legal, que tem coisas boas, mudam as crenças, muda o efeito trauma. Tem uma coisa que a gente brinca muito do limão metafísico. Carlos, você é bom de imaginação, porque eu sei, tu é um advogado, tu é um cara que estuda, consegue vislumbrar as coisas. Rogério, não precisa nem falar nisso. Vamos fazer uma brincadeira aqui também com quem está nos assistindo. Se tiver com a boca limpa, sem gosto de alguma bala, alguma coisa, fecha os olhos, por favor. Não precisa dizer a palavra. Fecha os olhos. Imagina um limão com a casca bem fininha, porque ele tem muito suco, ok? Conseguiu imaginar? Agora corta o limão no meio, corta de novo essa metade, pega esse 1/4 do limão, traz à tua boca, morde, sente os sucos correndo entre os teus dentes, aquele gosto ácido, meio metálico. Conseguiram chegar? É uma coisa que é interessante porque você sente o limão. É um limão metafísico. Ele existe e não existe ao mesmo tempo. É o limão de Heidegger. O limão existe na tua memória. Então você repetiu uma memória. Você já provou do limão. E a repetição das memórias podem ser positivas, no sentido de você performar melhor, ou podem ser negativas, como um trauma ou como uma crença negativa que te derrubam.
Então, como você pensa é o que vai ser o teu resultado. A questão sempre, falando um pouquinho de uma teoria que existe, que é do cérebro trino ou triuno, onde nós guardamos na parte mais arcaica do nosso cérebro a parte de sobrevivência, toda a parte defensiva, onde existe o cérebro reptiliano. Então, tudo que você imagina em termos de instinto, você está dirigindo um carro, vê um carro na contramão, você desvia, é o teu reptiliano que entrando. Quando você entra num combate, numa luta, numa briga, o teu reptiliano ele vai entrar para a luta ou para a fuga. Você vai olhar o tamanho do sujeito. Você decide, vou lutar ou vou fugir. É ali que fica. E aí nós temos o límbico, onde nós temos a parte das emoções, e nós temos o neocórtex, que é a parte, digamos assim, inteligente. O banco de memórias. Que na verdade é a parte onde justifica tudo. É a nossa parte onde faz a justificativa. Então, os traumas, eles ficam armazenados lá no reptiliano. No momento em que você sente um cheiro que é parecido com um cheiro que você sentiu quando você caiu, ou quando você foi assaltado, ou quando aconteceu alguma coisa. Incêndio, gás. Tudo, qualquer coisa. Tudo que pode ser risco. Tudo pode ser risco. Então é ele que entra, porque a questão dele é te proteger. E aí, por que isso repete? Uma das funções do cérebro é te dar o prazer e o bem-estar. Quando ele não consegue isso, ele entra no módulo de compulsão à repetição. E aí você vai repetindo padrões. Tem o dedo podre? Não, eu repetindo talvez você aprenda. Exato. Não é nem isso. É porque é o mais prático. Para quem assistiu o filme Clique, aquele controle remoto, o nosso cérebro funciona muito como aquele controle remoto. Você tem as respostas prontas. Se você entra numa discussão, você está acostumado a discutir com uma pessoa com muita frequência, você sabe o que vai vir de lá. As suas respostas já estão prontas. O teu cérebro ele não precisa nem pegar novas respostas. E essa questão que o Pedro falou, que é muito importante dessas 3 ações positivas, desses 3 dias, dessas 3 situações que valeram a pena, funciona mais ou menos assim. Se eu perguntar para a maioria das pessoas hoje, do dia 1º de janeiro até hoje, me dá 10 coisas de bom que aconteceram. Eles não sabem. Não vai saber. Eles não falam. Não. Eles não falam. Não vai conseguir. Mas se eu perguntar, me dá 50 ruins, ela vai me dar 200. Uhum. Sabe? Por quê? Porque as coisas ruins nos geram, são elas que nos geram sobrevivência. Instinto de prevenção. Exatamente. E além de nos causar dor, nos causar emoção. Por isso é importante, eu tenho o hábito de toda conquista celebrar. Celebrar cada conquista. Poxa, consegui fazer um negócio legal, bacana. Consegui avançar com um paciente, com um cliente na terapia. Poxa, consegui emitir um parecer técnico legal porque realmente acredito naquilo que eu estou assinando, naquilo que eu estou fazendo. Eu comemoro. Por quê? Porque aí você tem memórias boas com as memórias ruins. E a partir do momento que você entra numa questão de assumir responsabilidade, você não tem mais memórias ruins. Na PNL a gente costuma dizer que não existe fracasso, existem experiências. Agora uma coisa que eu queria perguntar, aí vocês me explicam. Eu acredito que nós vivemos em ondas, certo? Em frequências. Então, como eu estou depressivo, ou com alguma doença, ou alguma coisa, desanimado e tal, eu baixo a minha frequência. E ali só vem coisa ruim. Né? Não, já liga a TV, já começa só acidente, batida, gente matando, gente roubando. Então, é tudo ruim. Se eu consigo, e aí usando a nossa metafísica lá, se a gente conseguir 3 coisas boas hoje, 3 coisas boas amanhã, vamos pensar nisso. Eu consigo criar uma frequência melhor, não? Sim, sim. E aí o cara começa a ter uma... E assim, isso não é somente no campo mental.
ele vai refletir também no teu campo físico. É uma coisa interessante. Eu tenho uma experiência pessoal que hoje virou lenda, virou até piada, tipo assim, chega a ser engraçado. Eu já trabalho, eu flerto com o budismo tibetano já há alguns anos. E de um budista, de um mestre budista, eu escutei a seguinte frase: e se você amanhã de manhã acordar só com aquilo que você agradeceu ontem de noite, como é que vai ser? Então, todo final de dia, até o fato de cheguei vivo, eu estou inteiro, eu consigo deitar, eu tenho uma cama, eu tenho uma casa, eu tenho um teto, eu estou seguro, o ar é puro, tudo tem que dar graça. Aí vem aquela coisa, a minha experiência pessoal, ela foi muito doida. Eu acredito muito em você fazer e você se superar, porque está tudo aqui dentro. Em sexta-feira 13 de setembro de 2020, atendi um cliente em Santo Amaro, fui falar com a prefeita lá em Rancho Queimado. Na volta, no caminho, eu estava de moto, a moto era grande, no meio da estrada, no meio do nada, tipo a 60 por hora, tipo, para isso que eu tenho moto, só eu, aquele vento, as árvores, o sol, um cara de caminhão disse que não me viu e passou por cima de mim. A moto deu perda total, eu quase também dei perda total, eu tive fratura de clavícula, costela, destronquei braço, o deslocamento do fêmur no quadril, decepou metade do pé direito, fiquei picotado. No trajeto entre me recolherem, no acontecimento todo, a coisa acontecendo, estava subindo uma viatura da polícia rodoviária e atrás uma ambulância que ia trocar de turno. Já me cataram, me levaram para o hospital. Nesse trajeto da ambulância eu apaguei, ela teve que me dar a injeção de adrenalina no coração, voltei. De noite, normal, 9 horas, entrei na sala de cirurgia, meu pé foi reimplantado. Para todo mundo ia acontecer o quê? Normal, acidente com moto, pé amputa. Ou, parou, morre. Isso foi sexta de manhã. Queriam me dar alta no 4º dia, porque não tinha mais o que fazer para mim no hospital, porque eu estava inteiro. Me deram alta na 5ª, porque no 4º dia não tinha documentos de entrada no hospital. Ou seja, eu sofri um acidente grave e em 5 dias eu tive alta. Porque eu tinha algo para fazer fora. Eu tenho algo para fazer fora. Então, não só o ajuste mental, mas o reflexo físico tu também consegue superar. Inclusive o externo. É a questão de como ambiente. É a questão de como é que você vê o mundo. Quando o pessoal diz assim, tal cidade é violenta, é isso e aquilo. Cara, pode ser que não. A tua cidade é, a minha não. Eu ando tranquilo e não acontece nada, porque eu acredito em nada. E eu acho que é uma coisa que aí entra a física quântica, da vibração de aproximações de situações que você pensa, que você imagina. Porque, por exemplo, de manhã cedo, você olha para fora e diz, ai, que sol terrível, tá cozinhando meus miolos. Cara, tu vai sofrer muito no calor hoje. Ou está muito nublado, está nublado, vai ser ruim, vai ser pesado. Vai, é isso que você está acreditando. Agora, se você olhar para fora e disser, o sol, que legal, que bom, vitamina D, ou está nublado, vai ser bom, não vai ser aquele calorão, vai ser. É o que você está projetando. O copo pode estar meio cheio ou meio vazio em qualquer situação. Existe não é a coisa, nunca, mas é como é que tu te relaciona com ela. É como você encara a coisa. Seja uma situação, seja um trauma, seja a vida. É a autoaceitação da sua responsabilidade, quer dizer, o mundo está assim, como é que eu vou ver esse mundo hoje? Como é que eu faço parte nisso? É porque muita gente tem o seguinte pensamento, né? Inclusive o mundo corporativo tem muito disso, né? O que a empresa pode fazer por mim? E não o que eu posso fazer pela empresa. Então, muitas pessoas hoje têm o pensamento, o que o mundo pode fazer por mim? Uhum. E não o que eu posso fazer para melhorar o mundo. Provado, cientificamente, mais de 90% das dores que nós temos no nosso corpo são produzidas pelo nosso cérebro.
mais de 90% das dores. É impossível uma pessoa permanecer em depressão se ela jogar voleibol. Por que isso? Não, desculpa, deixa eu entrar aqui numa parte. Experimenta. Quem tem filho pequeno ou uma pessoa próxima está chorando, faça com que a pessoa endireite as costas e levante a cabeça. Ela para de chorar. Porque o corpo faz a leitura que não é essa posição de chorar. Já viu alguém que chorando? Passou a situação. Já viu alguém chorando com de cabeça erguida? Não existe. Não tem como. Porque assim, o corpo faz as leituras. Então, assim, até alguns detalhezinhos básicos, por exemplo, eu vou ministrar uma palestra e tem um funcionário que, travou os braços, cruzou as pernas. É uma posição cômoda? Mas ele está se protegendo de qualquer coisa que vier de fora, qualquer coisa que possa atingir ele. Ele já está negando antes de acontecer. Então aí vem o gatilho. Por exemplo, você vai numa reunião que o pessoal vai apresentar um produto, que seja um apartamento, carro, o que for. Você entrou, fazem a apresentação, depois eles te dão um salgadinho, um copo de bebida, e você está aberto para o vendedor te atacar, porque você não cruzou os braços. Você está mais disposto, você perdeu, derrubou suas defesas. Essa questão, né, isso é fantástico. É que o teu corpo responde na mesma medida. O corpo responde na mesma medida. Não existe como, não tem como. Lembra quando quando se fala das microexpressões e tal, vai ter um momento em que eu vou trazer isso muito mais para cá, mas a questão é a seguinte: alguém vai te falar alguma coisa, ela parecer triste, ela primeiro falar e depois ela se sentir triste, esse sentimento está errado. Ela está mascarando, ela está forçando. Quando você tem uma lembrança ruim e depois você vai falar da lembrança, primeiro você tem a expressão e depois vem. E por que isso? É justamente a amígdala, que é onde fica a parte límbico, o nosso límbico, ele não consegue mentir. E o nosso cérebro ele não foi feito para mentir. Só que nós aprendemos a fazer isso por uma questão, por questões sociais, por proteção, para parecer legal. Poxa, viajei aceitação no grupo. Eu viajei por 20 países. Cara, eu nunca saí do Brasil. Se bobear, eu nunca saí de Santa Catarina. Mas é legal falar que viajou. Então, uma mentira. Isso está causando um problema muito sério? Não. É a tal da mentira social que a gente tem. Mas existe. Então, tudo isso, o nosso cérebro, o projeto dele é nos proteger, é nos fazer o melhor possível. E aí, voltando à questão, quando você vai contar uma mentira, a tua amígdala ela trava. E aí ela manda a informação certa. O que a gente mais vê hoje, o que mais se vê na internet, nas redes sociais, em todos os lugares, sorrisos falsos. Alegria falsa. Uhum. Alegria falsa é o que mais se vê. A gente está estudando algumas faces onde você vê a maldade na pessoa só olhando para ela. Gente, o papo tá bom, né? Vontade de ficar aqui o dia inteiro. Tem muita coisa. Nós temos ainda um tempinho. Eu queria as suas considerações finais, Carlos. A gente tem aí um tempinho para a gente se despedir. As suas considerações finais de cada um de nós. Vai começar com você. Ok. Rogério, fantástico essa ferramenta. Fantástica. A gente poder ser inserido nesse contexto, eu achei muito legal. Achei realmente muito massa. Adorei conhecer o Pedro, tá? Já somos amigos, já, tá? Mas é muito legal. Demonstrou a importância do tema, a necessidade da gente poder trocar essas informações, certo? Aquela história, não posso passar o conteúdo. Tem que passar o conteúdo, sim.
tenho certeza que talvez pouquinho, mas eu consegui tocar cada um e ele conseguiu transmitir para mim, passar para ti. Mas a gente já se conhece, mas tocou diferente. Então, isso é que é legal. Eu adorei, tá? Quero vir todo dia, tá? E estou à disposição do que eu puder ajudar e toca fio. Adorei o projeto. Pedro, parabéns a vocês pelo projeto, porque assim, isso que vocês estão trabalhando, esse amparo para as decisões judiciais não existe no Brasil. Eu tenho acompanhado muito em funções de clientes que atuam no mercado inteiro, inclusive fora, nunca ouvi falar, não se conhece, não se sabe. Parabéns, é muito bacana, vocês estão criando escola. E a mensagem final que eu deixo para quem está nos assistindo é assim, a vida não é aquilo que a gente está vendo. A vida é a forma que a gente vê. Então a vida pode ser bem mais legal. Seja amigo da vida, a vida é teu amigo. Gente, da minha parte, só tenho a agradecer aos dois. Acho que a gente não podia estrear melhor, a verdade é essa, com duas pessoas que conhecem do tema, que conhecem das suas profissões, que têm curiosidade em conhecer cada vez mais. Eu acho que a grande pegada é justamente essa. A questão de propósito, a questão de curiosidade, querer mais, querer saber, querer aprender. Muito, muito bom. Eu acho que esse projeto, eu cada vez me apaixono mais por ele, né? Então, tenho certeza que a gente vai ter pessoas aqui convidados, e com certeza irei convidá-los novamente para vir aqui. Expressões em Foco fica por aqui hoje. Em breve nós teremos, na próxima semana já teremos mais um episódio gravado e vamos levar à frente esse projeto, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pela presença, muito obrigado aos nossos patrocinadores e até a próxima semana.